Queria deixar uma palavra, dividir uma palavra com vocês hoje. A palavra que se encontra lá em Mateus 14 fala que Jesus manda os discípulos entrarem no barco e irem para o outro lado, e ele fica. E na madrugada eles são afligidos por uma forte tempestade. A tempestade, né? Eu nunca fui a um alto mar, mas quem já foi sabe, e quem nunca foi já viu, pôde ver na televisão a real situação de um alto mar. E naquele momento que a tempestade estava assolando, estava ferozmente em cima dos discípulos, eles olham ao longe e vejam um homem andando. A Bíblia até relata dizendo que eles disseram: olha ali um fantasma, né, uma assombração ou algo do tipo. Eles pensaram que estava tendo algo ilusório, porque era impossível um homem andar sobre as águas, sobre a face das águas. E ninguém conseguiu fazer esse feito novamente, porque é impossível que um ser humano ande sobre as águas. É impossível para qualquer, não todo ser vivo, mas para a maioria, né, andar sobre as águas, querido. E os discípulos se assustaram com aquela situação, se depararam com aquela situação, mas Jesus se apresentou para eles no meio da tempestade. Jesus se revelou para eles no meio da tempestade, como se revela para mim, para você no meio da tempestade, querido. Nós temos muitas vezes sido assolados para um lado e para o outro, nós temos apanhado demais, mas Jesus se revela no meio da tempestade, querido. Ele vai se revelar para mim, para você, no meio da tempestade. E Pedro, meu querido, ele anda sobre as... Jesus diz, ele se apresenta como ele, mas tem alguns no meio de nós que vão ser igual Pedro. Eles são ousados, porque não acreditam naquilo que vem. Pedro não vai sobre as águas porque ele tem fé, mas porque é um cara teimoso, é um cara tinhoso, porque ele olha para Jesus: se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Porque se fosse um ato de fé de Pedro naquele momento sobre as águas, querido, se fosse um ato de fé de Pedro, ele falaria: em nome do Senhor Jesus, eu vou andar sobre as águas. Se o Senhor permitir, eu vou ir ter contigo. Pedro não, ele indaga o homem que diz ser Jesus: se és tu mesmo, me manda ir ter contigo. Pedro vai e indaga. Jesus libera a palavra foi liberada de Jesus, querido. Ao meu é o seu respeito: venha andar sobre o impossível, venha fazer aquilo que eu posso fazer. Jesus chamou Pedro para viver um milagre, querido. E quantas vezes nós temos sido chamados para viver um milagre e não temos titubeado, balançado, e não temos vivendo aquilo que o Senhor tem para nós. Como Jesus chamou Pedro: venha, ele liberou a palavra. Ele já podia andar sobre as águas, e Pedro anda sobre as águas. Ele caminha um pouco sobre as águas, só que quando vem o vento, querido, quando balança o vento vem sobre ele, ele afunda, porque ele duvida da palavra de Jesus, como eu e você. Muitas das vezes começamos até a caminhar, começamos bem, começamos legal, está tudo certo, mas de repente nós titubeamos, balançamos e caímos. Mas nós temos que crer no poder do Senhor Jesus, que liberou a palavra. Mas tem uma situação aí, querido, que nós nos esquecemos. Pedro começa a afundar e ele grita: salva-me, salva-me. E de repente, Jesus estende a mão. Querido, Pedro não estava distante de Jesus. Pedro não estava longe de Jesus, porque a Bíblia não fala que Jesus andou para ir ter com ele. Jesus estendeu a mão. Pedro estava perto de Jesus. Por muitas das vezes nós estamos perto de Jesus, ou melhor, Jesus está perto da gente, está do nosso lado, e nós afundamos. Mas será que nós temos tomado a atitude de Pedro de dizer: socorre-me? Porque você tem passado no vale, no deserto, na situação difícil, mas você tem gritado: socorre-me, Senhor. Me ajuda, Senhor, no dia da adversidade. Me ajuda, Senhor, no dia mau. Senhor, me ajuda a passar por essa tempestade. Me tira do fundo do mar. Querido, clame, que Ele vai te responder, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. Creia nessa palavra, creia no Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Um abraço.